dia, sejam bem-vindos a mais um Agrofag. É hora de ficar por dentro das notícias do campo aqui do Oeste Paranaense. Trazemos para vocês a partir de agora os detalhes. Bom dia, professor Celso, tudo bem? Mais um domingo juntos por aqui, né? Bom dia, Antonelli, bom dia a todos, bem-vindo à nossa programação. Confira o que vamos exibir na edição de hoje. Fim do vazio sanitário da soja. Analista traça panorama sobre o cultivo e a produtividade para a próxima safra. Saúde do rebanho. Técnica com base na homeopatia tem auxiliado no manejo contra carrapatos em bovinos. Produtores rurais encontram nas energias renováveis economia e mais sustentabilidade. No estúdio, especialistas falam sobre os recursos econômicos poupados pela energia solar. Cascavel vai ter a maior fábrica de placas fotovoltaicas da América Latina. Você vai ver as novidades da Expo Inter, maior evento da pecuária nacional. Qualidade do solo. Mix de plantas de cobertura beneficia o desempenho da lavoura. Colorido das amoras ganha força. A produção da fruta cresce no Brasil. Toledo celebra hoje uma tradição, a festa do porco no rolete. O programa está só começando. O período do vazio sanitário chegou ao fim nesse sábado, dia 10 de setembro. A medida prevê a eliminação de plantas de soja para evitar que o fungo causador da ferrugem se multiplique durante a entre-safra. Com a liberação do cultivo, os produtores já se preparam para o início do plantio, que, segundo a Conab, será recorde. A área plantada deve aumentar 3,5% e a produção deve passar das 150 milhões de toneladas. Durante o período do vazio sanitário, é proibido semear ou manter plantas vivas da oleaginosa no campo. O Ministério da Agricultura divulga anualmente o calendário que estipula o início e o fim desse período em cada estado. No Paraná, o vazio dura 90 dias e neste ano teve início no dia 10 de junho, com encerramento em 10 de setembro. Com o fim do vazio sanitário, os produtores se preparam para o plantio. E a expectativa é de um aumento de área. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, na safra do ano passado, foram plantados no Brasil 38,5 milhões de hectares. Mas a estiagem provocou uma quebra na produção, que foi de 135 milhões de toneladas, cerca de 11% menor se comparada à safra 2021. O Paraná foi um dos estados mais afetados pela seca. Foram colhidas pouco mais de 12 milhões de toneladas, 42% a menos do que na safra passada. Para este ano, a previsão é de que a produção alcance 21,5 milhões de toneladas. Já a área de cultivo deve ter incremento de 1%, com 5.731.000 hectares. De acordo com o analista de mercado, Vlamir Brandalize, a expectativa para a próxima safra é boa e pode servir como recuperação aos agricultores. Fim do vazio sanitário da soja, os produtores se preparam para iniciar o cultivo dessa cultura. Nós conversamos com o analista de mercado Vlamir Brandalize. Vlamir, muito bom dia para você, obrigada pela participação no Agrofag. Para a gente já começar a nossa conversa, qual que é a projeção para essa safra da soja 2022-2023? Olá, tudo bem? Olha, as projeções são muito otimistas, né? O produtor que sofreu muito nesse último ano por causa da seca, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraguai, Argentina perderam muito por causa da laninha. Agora ele vem otimista, né? Ele vem otimista a nível de Brasil, tem um crescimento esperado aí de mais de 2 milhões de hectares. Há uma expectativa grande, né, porque nós tivemos uma safra bastante comprometida, né, colheu apenas 124 milhões de toneladas, era para colher mais de 140, houve uma queda bem forte na produção, o Paraná foi um dos estados muito afetados, e agora, ao contrário do ano passado, o clima está melhor, né, o ano passado nessa época estava muito seco, continuou seco, depois teve poucas chuvas, esse ano as chuvas chegaram na época certa. Estamos aí à véspera da liberação do plantio, no final do vazio sanitário, e o que a gente vai ver é uma corrida de plantio, né? O produtor está muito motivado, temos ainda algumas áreas aí que tem trigo nos campos, o pessoal vai colher o trigo e plantar. A safrinha do milho foi muito bem esse ano, mesmo com os problemas que teve, e agora o produtor já
larga o plantio em cima dessas áreas que foram colhidas de milho, safrinha, e da sequência vai plantar em cima das áreas do trigo também, e provavelmente o Paraná vai para uma grande safra, né? Temos uma expectativa que o Paraná, que colheu aí menos de 10 milhões de toneladas nesse último ano, ele vá para aí 17, 18, talvez 20 milhões de toneladas ou mais. Ele vai abrir a temporada com o potencial de dobrar a produção nesse ano aí, se as condições de clima seguirem aí como ela veio até agora, né? As condições do produtor, apesar dos custos serem bem maiores que o ano passado, mas o produtor está muito motivado aí para plantar na hora certa e tocar uma boa safra, né? Uhum. E com esse desenvolvimento, né, com essa expectativa de colher um pouco mais, isso também vai cobrir o custo que ele está tendo por conta dos insumos? Os insumos subiram muito, isso é a verdade, mas uma coisa que o produtor tem que levar em consideração é que no mundo inteiro subiu, não é só para o produtor paranaense, o produtor brasileiro, subiu para o produtor argentino, lembrando que o produtor argentino tem um peso gigantesco de tributação, subiu para o produtor americano, também subiu, e a safra americana esse ano ela ainda sofreu com o clima, né? Então ele vai enfrentar um mercado provavelmente melhor para o produtor brasileiro que os demais concorrentes nossos, que hoje, na casa da soja, dá para se considerar que temos a Argentina e Estados Unidos como grandes concorrentes, e ambos com problemas, né? Porque a Argentina, além de ter todos esses custos que subiram, o produtor ainda é muito penalizado com tributação alta. O produtor americano sofreu com estiagem, safra americana está andando nesse momento, as regiões agrícolas sofreram com seca, então não vão ter o potencial produtivo que esperavam, então acaba tendo um custo efetivo maior. O produtor brasileiro está começando a temporada, então ele tem condição de planejar, fazer bem feito, fazer na hora certa, fazer tudo direito para se colher bem, e com alta produtividade certamente vai compensar esse avanço dos custos que nós tivemos nessa safra, né? Tá certo, Vlamir. Muito obrigada pela sua participação com a gente aqui no Agrofag. Esperamos aí conversar em outras oportunidades também. Obrigado, eu que agradeço. Até uma próxima. Tá certo. Vlamir, então, analista de mercado, conversou com a gente sobre essa expectativa para a safra da soja 2022-2023. Professor Celso, início de mais um ciclo para os sojicultores, né? Início do plantio agora. Um início de plantio, um início com boas expectativas, após uma frustração de algumas áreas, né, na produção de soja no Paraná e algumas regiões do Brasil, vem agora até com uma projeção de aumento de área, né? E auxiliando ou ajudando nisso vem o vazio sanitário, que está terminando agora, então o agricultor já sabe, é ciente que o vazio sanitário é necessário para conter ou diminuir determinadas pragas ou doenças. Pragas, podemos falar, por exemplo, do bicudo no algodão, doenças, ferrugem asiática na soja. Então são medidas de contenção que vêm ajudar na produtividade final, na expectativa desse aumento de produção que nós estamos acreditando e com certeza será conseguido. A produção de amoras no Brasil ainda é insuficiente para atender o consumo interno. Esse é um dos motivos que tornaram o cultivo atraente ao produtor. Esse é o assunto de hoje do quadro Isa na Fazenda. Bom dia, Antoniela. Bom dia, professor Celso. Não é raro ver uma amoreira nos quintais quando andamos nos bairros por aí. E ela é uma das espécies mais encontradas, tanto por seu porte menor e mais ornamental, e claro, pelos frutos deliciosos. Elas são pequenas, saborosas e conhecidas dos paranaenses na sua versão silvestre. Nos últimos anos, novas cultivares e um mercado demandante têm transformado a amora em um negócio interessante do ponto de vista comercial. É uma das espécies que tem apresentado crescimento de área cultivada nos últimos anos, principalmente no Rio Grande do Sul, maior produtor brasileiro, e que tem elevado potencial para regiões com microclima adequado, como Santa Catarina, Paraná, São Paulo e para o sul de Minas Gerais. E como a produção brasileira é insuficiente para atender a demanda interna, o que gera necessidade de importação, esse cultivo vem sendo cada vez mais viável ao produtor. No geral, as amoras nativas que temos na nossa região dão frutos muito pequenos. Por isso, suas folhas e ramos são destinados à alimentação do bicho da seda e os frutos acabam não sendo comercializados.
Já no Rio Grande do Sul, a maioria dos frutos são destinados à produção de geleias e de sucos. Por isso, as espécies que vêm sendo cultivadas comercialmente são cultivares norte-americanas. E essas sim vêm crescendo no país, já que são destinadas ao consumo in natura. Continuem nos acompanhando no @agrofag para ficar por dentro de mais novidades. Nos vemos na semana que vem e até lá! Produtores rurais estão buscando alternativas para o manejo dos carrapatos em bovinos. Uma das formas encontradas é por meio da homeopatia, técnica que vem demonstrando eficácia no controle de doenças parasitárias e infecciosas. Em São João do Oeste, o seu Clodoaldo possui 40 vacas leiteiras. No ramo, há 25 anos, ele utilizava os medicamentos convencionais para o controle dos parasitas. Mas os produtos utilizados no tratamento estavam gerando resíduos químicos no leite, resultando no descarte de parte da produção. Em busca de uma alternativa, o produtor optou pelo uso da homeopatia como técnica de manejo auxiliar no controle das moscas e carrapatos. Já está com 3 anos e pouco aí, metade de 2019 que eu comecei a usar, né? E o senhor viu uma diferença grande na questão dos carrapatos aqui nos animais? Como que o senhor viu essa diferença do químico para o homeopático? Não, controlou, né? Está controlado. Nesses 3 anos eu usei, acho que umas 3 vezes só o químico, né? Quando deu um ataque muito forte, né? Daí a gente acaba usando, porque o homeopático, na verdade, ele controla, mas nunca vai eliminar. Então não é bom eliminar por causa da questão do próprio amarelão, né? Tristeza bovina. Que o carrapato ele transmite o amarelão, só que se eu tenho o carrapato no gado, algum outro ele vai manter a imunidade, né? Quando eu elimino 100% do carrapato, em 3 meses acaba essa imunidade. Aí qualquer ataque de carrapato que eu tenho, eu vou ter amarelão nas vacas, né? E tanto que faz muito tempo que eu não tenho amarelão nas vacas, né? Muito tempo que eu não trato amarelão nas vacas. Por causa que o homeopático ele mantém, ele controla, mas sempre vai ter um ou outro, né? Por isso que também, às vezes, dá um ataque muito forte, dependendo do clima, alguma coisa. Aí ele pode ter um ataque muito forte, aí ainda acaba tendo que entrar com químico, né? Mas 3 anos foi 3 aplicações, né, de químico. Então, e daí usei um produto bem baratinho, bem só para derrubar mesmo, e o homeopático está dando conta. E como que o senhor faz a aplicação desse produto, né? Como que ele vai ser preparado para conseguir manter esses animais? Na verdade eu dou junto na ração, né? Essa é outra vantagem, facilidade de manejo, né? Que se eu precisar usar um químico, ou puron, ou banhar as vacas, eu preciso fechar elas, preciso passar, é um estresse para os animais. E assim eu coloco na ração, né? Uma medida por dia para cada animal, e aí fica muito fácil de tratar, né? Então a medida é 10 gramas por animal dia, né? Coloca a ração lá, coloca 10 gramas em cima, elas comem de boa, tranquilo. Dentre os prejuízos causados pelos carrapatos em bovinos estão o estresse animal, a baixa conversão alimentar e o declínio da produtividade do leite. O carrapato pode causar ainda a febre, anemia e perda de peso. Além disso, as lesões provocadas pelo parasita podem ser porta de entrada para outras doenças presentes no ambiente. O Gustavo é médico veterinário e explica que a homeopatia age de dentro para fora, criando uma proteção para o rebanho. Pelo controle dele que ele vem fazendo há muito tempo, diminuiu bastante o uso de medicamentos químicos. A vantagem disso é menos estresse para os animais, conseguimos reduzir os carrapatos na pastagem, porque a fêmea ela eclode de 4 a 5 mil ovos, então é um ciclo vicioso que nunca para. Então às vezes passa um químico e a gente não consegue eliminar na pastagem, né? Acaba eliminando só no animal. Então nunca acaba esse ciclo. Então a gente trabalhando na homeopatia a gente consegue zerar. Zerar não, né? No caso, né? Nem pode. Mas a gente consegue ter uma boa diminuição da ovopostura e fertilizando a fêmea, né? No caso da carrapata, que é a teleógena, e a gente consegue ter esse controle de carrapatos aí na pastagem também. E como que é feito o uso, o manejo dessa estratégia da homeopatia? A estratégia é muito fácil. A gente trabalha dosagem diária para o animal na alimentação. Então, bem fácil de trabalhar. Manejo fica fácil. Qualquer pessoa pode fazer, não tem contraindicação. Então, muito fácil de fazer mesmo.
E qual que é o período de uso desse produto? É diário, é semanal? Como que funciona? Legal, essa pergunta é bem importante, porque a homeopatia ela é diária, então a gente tem que estar lembrando todo dia o organismo. É um produto que nunca para de usar, então pode usar de mamando a caducando, a gente fala, né? Então, desde a bezerrinha até a vaca lactante. Gustavo destaca ainda que o produtor rural que queira administrar a homeopatia na propriedade deve fazer uma análise do rebanho, já que a adaptação é feita de forma gradativa. Essa adaptação demora um tempo, então o produto ele não é igual ao químico que começa do dia para a noite. Então, se tiver uma infestação muito alta, a gente tem que fazer a terapia química, a alopatia, e depois entrar com a homeopatia em seguida para potencializar aí as defesas do organismo. A Expo Inter é uma das maiores feiras da pecuária brasileira. Ela foi realizada de 27 de agosto a 4 de setembro em Esteio, região metropolitana de Porto Alegre. O médico veterinário e zootecnista Adriano Ramos, que faz parte da equipe de consultores aqui do Agrofag, esteve lá e conta pra gente algumas das novidades do evento. E a 45ª Expo Inter reuniu em torno de 770 mil pessoas durante os dias em que ocorreram aí a feira. E quem participou também foi o professor Adriano Ramos, que é coordenador de medicina veterinária aqui na FAG, consultor do Agrofag também. Professor, conta um pouco pra gente o que teve de novidade, o que você pode contar aí sobre a Expo Inter. É isso aí, Débora. Um evento grandioso, depois de 2 anos, né? Ano passado com restrição e esse ano um público que superou a expectativa. E nesse encontro nós podemos estar observando as inovações, o crescimento e a demanda desse público, no qual a grande parte são produtores, tanto na parte de animais como na demanda de implementos agrícolas, né? Foram mais de 6.400 animais. São 337 expositores, entre eles 170 expositores de implementos agrícolas. Muitos animais ali a gente tem encontrado apenas em livros em algumas regiões do país, enquanto que na Expo Inter você encontra os exemplares ali descritos, né? Nós tivemos ali como o touro mais pesado da feira, com 1.320 quilos, né? Chega a ser impressionante, né, professor? E estar de um lado desse animal, você se sente até pequeno, né, perto dele. Mas é isso, né? É isso que a feira mostra. Então, é o ganho de peso, precocidade, o crescimento acelerado, o ganho por área, que é o que nós buscamos hoje, para que se tenha maior produtividade e menor área possível, se alimentando numa condição que esse animal consuma uma quantidade menor de alimento e possa colocar uma grande capacidade de peso corporal. Inclusive, o professor Adriano conversou com o produtor rural que tem aí na propriedade esse touro que tem um peso acima da média, vamos dizer assim, né, professor? Vamos conferir o que ele conversou com a gente. Estamos aqui na 45ª Expo Inter e tenho um prazer imenso em participar do programa da Agrofag. E falando um pouco sobre a raça Limousin. A raça Limousin é uma raça francesa com mais de 5.000 anos de existência. Ela foi primeiro usada, os animais da raça Limousin primeiro foram usados para transporte, para carga, lavratura de terra. E depois o pessoal acabou, os franceses, vendo as qualidades, porque é um animal bastante volumoso, bastante carcaçudo, e acabaram usando hoje o Limousin para corte. E eu crio o Limousin, já uma paixão que eu tenho, desde 2001. E atualmente eu tenho exposto meus animais aqui na Expo Inter. Esse ano, esse touro pesou 1.330. O ano passado, o Guardião da Boa Esperança, o mesmo animal, pesou 1.245. A Fazenda Boa Esperança, minha propriedade, localizada em Cachoeira do Sul, cruza os touros Limousin com vacas Angus, Devon e Brangus. E tem proporcionado uma terneirada maravilhosa que são vendidos para confinadores. Além dessa raça, né, esse produtor que nós vimos aí na entrevista, outras raças da destaque, né, na pecuária também estiveram
lá nesse evento, né, professor? Inúmeras raças, né? Raças que vêm a contribuir para o aumento, a melhora da genética, melhora do desempenho desses animais, tanto em confinamento como a pasto ou dentro dos biomas existentes no Brasil. Nós encontramos algumas raças específicas, né, que muitos se desconhecem sobre elas, como o Shorton, o Devon, Santa Gertrudes. Estava presente lá o Nelore pintado, né, que é uma das novidades dentro do patamar pecuário do Brasil. Enfim, todas as raças que realmente possam estar contribuindo com o melhor da pecuária brasileira. E claro que além desses grandes animais que estiveram lá na Expo Inter, também tem o destaque do mercado pet, né? O que tem de novidade no mercado pet que a gente já vai conferir, que as chinchilas são um grande destaque, né? Nós encontramos inúmeros animais, né, dentro do pet lá, e uma visitação muito grande. Os canários, calopsitas, coelhos, chinchila, pôneis hoje está entrando como pet, mini porco, mas a chinchila tem um destaque sempre porque são animais que apresentam uma característica, né, de atração desse público muito grande. Daqui a pouquinho a gente vai conversar mais sobre algumas curiosidades desse pet, porque o professor também conversou com o criador de chinchilas lá na Expo Inter. A criação de chinchilas começou no Brasil nos anos 70. Naquele momento ela era produzida só para pele. Agora, de uns 20, 30 anos para cá, com as modificações mundiais que tiveram, de uso de peleteria, isso terminou no Brasil. Hoje ela é criada exclusivamente para pet, para estimação. E o Brasil é um dos países mais fortes na produção de chinchila no mundo. E o Sul, o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina são os estados mais fortes e produtores de chinchila aqui no Brasil. Ela é vendida com 2, 3 meses para as pessoas se adaptarem, principalmente as crianças a ela. E, diferente de outros roedores, vive até 12, 13 anos, é bastante tempo para um roedor. E tem sido uma febre. Fora cão e gato, é um dos pets que mais são procurados no Brasil. Então, professor, como você estava comentando com a gente, a chinchila é um pet mais delicado, vamos dizer assim, né? Quais são as características e os cuidados para quem quer ter esse pet em casa? É um animal que veio dos Andes, né? Então, animal que é de uma região fria, um animal que está estabelecido no Brasil e que existe essa criação há muitos anos. E que, para quem quer adquirir um animal, ele tem que saber os cuidados básicos, porque como qualquer outro animal, ele precisa de área de lazer, tem que ter sua área de escape, sua alimentação específica e a sua higienização, assim como sua sanidade. Então isso é importantíssimo para todos esses cuidados. No momento que a gente contribua nesse pilar em cima, que é a nutrição e a sanidade, nós conseguimos aí ter um animal de estimação no qual é muito apreciado, né? Principalmente pelas crianças. Tá certo, professor. Obrigada pela sua participação com a gente aqui no Agrofag. Essas foram aí as informações, as novidades e as curiosidades sobre a 45ª Expo Inter, que foi realizada no Rio Grande do Sul. Professor Celso, então a gente vê aí a Expo Inter, é um espaço que traz as novidades para a pecuária brasileira, né? Correto, nós tivemos o nosso colega Adriano, né, que foi lá, filmou, fez reportagem muito boa, muito bacana, né? A Expo Inter, ela é uma vitrine para o mundo, é uma vitrine para o Brasil, né? É o que há de melhor na genética da pecuária, né? E isso nos deixa muito alegre, né? Porque divulga o nosso Brasil lá fora, né? São muitos expositores, muitas raças de bovino e trazendo essa qualidade que a gente já esperava e foi confirmada nessa Expo Inter. Acompanhe agora como encerraram os preços do mercado agrícola. O valor da saca de soja fechou em R$ 164. A saca do milho a R$ 76. E a cotação do trigo, R$ 98 a saca. Depois do intervalo, produtores investem cada vez mais em energia solar para diminuir os custos de produção. Especialistas avaliam os benefícios desse sistema. E Cascavel vai ter a maior fábrica de placas fotovoltaicas da América Latina. Somos o espaço, o futuro e as possibilidades. Somos saúde, ciência, carinho e amor, propósito, emoção e caráter. Somos agro, meio ambiente e inovação. Empreendedores,
Somos a novidade e o pensamento. Somos estrutura. Educação, trabalho e conquistas. Ambiciosos. Somos dedicados e sonhadores. Somos o Centro Universitário FAG. Vestibular 22 de outubro. Cascavel e Toledo. Inscrições pelo site fag.edu.br/vestibular. Juntos realizamos. São Lucas Cascavel, muito mais do que um hospital, um centro completo de saúde. Hemodinâmica, UTI, centro cirúrgico e centro de imagens. Serviços de diagnóstico, laboratório, obstetrícia e clínica geral. Atendimento 24 horas em uma estrutura de excelência e padrão internacional. Pronto atendimento e plantão pediátrico exclusivo São Lucas H-Kids. Hospital São Lucas, nossa especialidade é sua saúde. Cascavel, 3219-6464. Os altos custos com energia elétrica estão levando cada vez mais os produtores rurais a buscar alternativas para gerar economia. A energia solar é uma delas. Vamos mostrar agora 2 exemplos disso, na avicultura e na piscicultura. E também que o setor está crescendo tanto que Cascavel vai ter a maior fábrica de placas fotovoltaicas da América Latina. O Ademir iniciou a produção de tilápias há 3 anos, na região do reassentamento São Francisco, interior de Cascavel. Aqui são 4 tanques, que juntos somam 14 mil metros quadrados. Os peixes levam 8 meses para chegar ao ponto de abate. E claro que toda a produção demanda investimentos. Tanto para o zerador, que a gente tem bomba grande, né? Tudo a custo de energia. Então, o aerador aí gasta bastante e a bomba também, né? Então, principalmente à noite, o peixe ele não tem o oxigênio. Então, você tem que ficar com o zerador todos ligados, né? E mesmo assim ainda jogando água, né? A custo de bomba. Então, é um custo muito alto de energia. Principalmente nos últimos 3, 4 meses, né? Antes de você abater a tilápia, que você precisa mais de aeração, né? Até durante o dia nublado, precisa de aeração, né? Que o sol produz oxigênio, então se estiver nublado, já precisa ligar aerador. O Ademir instalou o sistema de energia solar há pouco mais de um ano. No total, são 38 aeradores que funcionam nos tanques, que agora consomem a energia gerada pelas placas fotovoltaicas. Antes, ele gastava cerca de R$ 13.500 por mês em energia. Hoje, ele só paga a taxa mínima à companhia, de R$ 45 por mês. Juntas, essas 200 placas fotovoltaicas conseguem gerar 9.000 kW de potência por mês. Nesse período de inverno, seu Ademir utiliza apenas 10% desse total. O restante fica armazenado no sistema da Copel. Essa é uma das principais vantagens, de acordo com o produtor. Então, em cima de tudo isso aí é um benefício grande, né? Porque a placa está produzindo, tanto só ela está produzindo e está indo para abastecer esses equipamentos. E quando o equipamento não está usando a energia, que nem no caso agora que a gente está no intermeio do inverno, colocando o peixe da agora para frente, ela está produzindo a energia e mandando para a rede da Copel, que fica ali, né? A partir que a gente for colocar o zerador, utilizar nos equipamentos, gastar energia, ela vai ser, no caso, vai abastecer de volta, né, vindo da rede da Copel para abastecer esses equipamentos. Isso aí se torna em lucro lá na frente, né, porque, tipo assim, você estando economizando no custo que você está pagando na energia do jeito que está caro hoje, automaticamente está gerando em lucro na hora da venda do peixe, né, e sem contar que você está pagando um capital e se você financia com 5 ou com 10 anos, quando você tiver 100% pago, você tem uma energia 100% para manter a tua cota de produção, que isso se torna 100% em lucro na venda do peixe. Quem também resolveu investir na tecnologia das placas fotovoltaicas foi o seu Hildo. Aqui, as 144 placas garantem a energia para 2 aviários, que juntos abrigam 33 mil frangos. Os animais levam 45 dias para se desenvolver. O seu Hildo explica que quanto maior o frango, maior é a demanda de energia e os custos mais altos vêm dos exaustores.
Quando eles são novos, gasta, mas não é muito. Mas a partir dos 20 dias por aí é muito consumo. Porque daí cada dia vai ligando os exaustores, vai ligando mais. Aí tem muito equipamento que vai ligando com a idade do frango, né? Porque quanto mais grande, eles têm que ter mais ventilação, melhorar a ambiência, tudo. Então por isso que gasta mais daí a energia. A conta de luz era de R$ 3.000. Agora, com o sistema, os custos com a energia diminuíram. Agora já percebemos que já houve uma economia boa e é isso daí. Aí vamos mais para frente, que agora é saindo do inverno, que eu acho que vai aumentar a produção de energia e para economizar mais, para ter um preço menor ainda da energia da Copel. De acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar, desde 2012, o sistema já evitou a emissão de 23 milhões de toneladas de CO2 na geração de eletricidade. E para além do impacto ambiental, o balanço mostra que o setor da energia solar já trouxe mais de 86 bilhões em novos investimentos no país e gerou quase 480 mil empregos acumulados desde 2012. Essa empresa pretende investir 440 milhões de reais em produção de energia solar. A unidade de Cascavel será a maior da América Latina, com a fabricação de 3.000 módulos solares por dia. Daqui para frente, as perspectivas são de crescimento da utilização da energia solar nas propriedades, sustentabilidade e economia para o setor. A perspectiva é as propriedades rurais estarem alinhadas com os planos de descarbonização que os governos têm se comprometido. Quando a gente junta a parte de sustentabilidade com a parte, o viés comercial, não tem como dar errado, é uma fórmula de sucesso. Então a gente está juntando dois pilares essenciais para qualquer investimento. A gente precisa da sustentabilidade para manter nossos campos férteis e ao mesmo tempo a gente também precisa de um retorno financeiro para manter nosso negócio também fértil. Então, a junção, a união dessas duas só tem perspectivas de crescimento e eu vejo o produtor rural, como todos os produtores rurais, chegando na independência energética deles. Nós assistimos a reportagem a respeito da energia solar e aqui no estúdio a gente continua falando sobre energias renováveis. Para isso a gente conversa com o professor Helder Carozzi, que é engenheiro de telecomunicações com especialização em energias e também professor do curso de engenharia elétrica da FAG. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. A gente também conversa com o Éder Moschbacher, que é extensionista do IDR Paraná. Bem-vindo, Éder. Obrigado pelo convite. Vamos começar falando então sobre esse crescimento que a gente vê Brasil afora da utilização das placas fotovoltaicas, né, Éder? Você tem acompanhado com alguns produtores a instalação desses sistemas aqui na nossa região. O que você tem percebido? Tem trazido realmente todo esse retorno que a gente vê aí, esses exemplos? Então, a gente está numa demanda bem alucinada, até atrás de crédito, atrás de investimento, porque a adesão dessa tecnologia lá das propriedades rurais, ela está muito viável. Quando a gente para analisar o cenário composto aí pelo programa Renova Paraná, onde o governo ajuda, né, paga praticamente todo o juro da implantação do sistema até dezembro desse ano, até final do dia 31. Então, assim, ele se torna muito, mas muito atrativo, porque o produtor deixa, que nem apareceu na reportagem, de ter aquele desembolso mensal de fatura, para daqui um ano pagar a primeira prestação, né? Então, assim, e muitas vezes, quando a gente coloca no papel essa questão aí do produtor não ter o custo do juro, né, quando ele consegue ser beneficiado do programa, praticamente no primeiro ano você já tem uma economia, né, de dinheiro se comparar ao que pagaria de fatura de energia para o que vai pagar de parcela de financiamento. Quando a gente analisa um cenário diferente, o produtor pagando o próprio juro, porque alguns não se enquadram, talvez nos 2, 3 primeiros anos o produtor tenha um pequeno desembolso, mas também não é muito grande, e a partir do terceiro ano, praticamente todos os cenários, eles mostram que a tecnologia do sistema fotovoltaico, da geração própria, ela é viável. Pensando, né, professor, num horizonte
que esse sistema vai trabalhar para você de graça por 25 anos, então é fantástico, né? Então a tecnologia do fotovoltaico, pela simplicidade como ela é instalada e como ela pode ser manejada, ela é uma alternativa super viável para as propriedades rurais. Uhum. Para quem está em casa nos acompanhando e de repente quer saber sobre essa instalação, o professor Helder pode explicar um pouquinho mais, né, em relação ao sistema, como é que o sistema funciona, tem o gerador, tem as placas, para quem está em casa e quer conhecer como é que funciona. Perfeito. Então. Na verdade a placa, o sistema fotovoltaico, as placas fotovoltaicas, né, ela é baseada em uma tecnologia à base de silício, que converte energia luminosa em energia elétrica, ou seja, ela faz com que aquela energia da luz que incide sobre a placa comece a liberar elétrons, e esse elétron é o que dá a ideia da eletricidade, né? E essas placas são dimensionadas proporcionalmente à sua capacidade de produção, né, para liberar, e é interessante a questão que foi colocada na reportagem, que essa questão de ter esse retorno junto à Copel, isso mostra que, na verdade, o sistema é um sistema ligado à rede da Copel e que é muito bom, porque não é um sistema independente, e isso obriga com que o produtor tenha um projeto devidamente aprovado junto à empresa, né, a Copel, a concessionária, vamos dizer assim, né, e esse projeto, então, ele tem que ser um projeto com aval da concessionária, então ele tem que ser um projeto bem elaborado, bem definido, bem ajustado, adequado às necessidades desse produtor, né. E a questão da geração, igual o colega colocou aqui, né, o professor Helder, é a questão de durar mais 25 anos a partir do momento que ele se pagou. Interessante observar que ele pode durar muito mais que isso, né? Mas essa durabilidade está em função de que, com o passar do tempo, ele perde um pouco a sua performance. Dos 100% que ele produzia no início, há uma tendência que ele venha a produzir só 80% a 85%, o que ainda passa a ser um ótimo negócio, né? Daí alguém vai falar assim, tá, mas e aí o que ele tem que fazer para conseguir produzir ou atender as demandas dele? Ele pode colocar novas placas, ou, na medida do possível, substituindo algumas, até que ele equaciona essa questão do que ele necessita com aquilo que ele está disposto a disponibilizar, vamos dizer assim, né? E voltando só para a questão da transformação, então a gente tem, na verdade, né, os inversores, que vai transformar essa energia fotovoltaica numa tensão compatível com as necessidades da rede, alimentando adequadamente as minhas máquinas, os meus aeradores e outras cargas da propriedade. Mas existe outra, vou mudar um pouquinho o foco, existe outra também, que é a eólica, né? Por que não a eólica na nossa região? Bom, vamos lá. Não, eu mudei o foco da fotovoltaica, mas eu gostaria de saber isso aí. Não, na verdade, eu acho que também a pessoal seria interessante. Inclusive, em 2012, se não estou enganado, houve uma empresa, né, aqui na região, ela estudou a viabilidade de se implantar os sistemas eólicos, né, montando essa... Inclusive, se enganado estou eu, também Toledo teve uma fábrica que eles começaram a produzir as pás, um sistema, vamos dizer assim, intercalado, um produzia pá, outro gerador, outro seria produzir a torre. Mas o que acontece, na verdade, é assim, no Brasil existe um corredor, que a gente chama, né, que é o corredor que a gente tem, que é a melhor produção de sistemas eólicos do ponto de vista comercial. Qualquer coisa fora disso são pontos em que você tem uma produção, mas você não tem a máxima produção igual a esse ponto, vamos dizer assim, já mapeado. Então, quando a gente compara um pelo outro, a gente pode dizer assim, ó, enquanto o sistema fotovoltaico ele estiver atendendo essas demandas com esse custo hoje operacional, que é bem viável, talvez ainda não seja atrativo colocar os sistemas eólicos, mas vai chegar o momento, né, em que esse sistema eólico, sim, vai ser introduzido, talvez não seja agora, nos próximos 5 anos ou 10, e ele vai compor, né, essa matriz energética inteligente que é os famosos smart grids. Tá? Mas sim, mas por hora o sistema fotovoltaico é o mais promissor. É o mais econômico, mais viável no momento. Isso, exato. A gente falou um pouquinho sobre energia eólica e
continuando agora falando sobre energias renováveis, mas agora em relação à biomassa. A biomassa hoje ela ocupa, tem crescido, né, 8,8% da matriz energética brasileira. Se os produtores daqui para frente começarem a entender esse cenário enquanto, pensando na sustentabilidade, adquirir um sistema de biomassa e também junto do sistema de energia solar, pode ser algo viável? Vocês têm percebido isso, professor Helder e Éder, também nas propriedades? Então, a questão do biogás, a gente do IDR e o governo do estado está vendo como uma oportunidade de negócio que está na porta já. Assim. Então, assim, a gente já é a região maior, uma das regiões maiores produtoras de proteína animal, aí entra a questão do suíno, a avicultura. O que teria maior aptidão no primeiro momento seria a questão da suinocultura, né? Por dois motivos, pela questão de custo de implantação do sistema e também pela questão do passivo ambiental. Então, assim, o produtor que precisa hoje uma área, por exemplo, de 10 hectares para licenciar uma determinada suinocultura, se ele tiver lá na propriedade a compostagem pelo biogás dos dejetos, ele economiza 70% dessa área de destinação da matéria orgânica. Então, já tem esse ganho. Tem o ganho da melhora da fertilidade e da biodisponibilidade de nutrientes do digestato, que é o que passou pelo biodigestor, né? Então, ali as bactérias fermentam, mudam bastante dos ingredientes que estão ali dentro, eles melhoram a disponibilidade, né, da grande parte de nitrogênio, de fósforo, e também tem a questão da energia, né, que é vamos dizer assim, todo mundo olha, a principal seria a energia, mas também tem os outros benefícios. Então a energia também é diferente da fotovoltaica, ela pode ser full time, então assim, ela pode funcionar durante as 24 horas do dia. A gente acredita que o futuro do biogás é uma política pública, incentivando os produtores e remunerando os produtores de uma certa forma melhor do que o produtor, por exemplo, da fotovoltaica. Por quê? Porque ele pode entrar quando o sistema precisa de energia. Assim, o que, se não me engano, acontece nos países desenvolvidos, a energia do biogás ela entra no período de pico, por exemplo, das 6 horas da tarde até as 9 horas da noite. Então, assim, o produtor ele consegue armazenar energia nos balões, né, dentro dos biodigestores, e consegue queimar essa energia quando o sistema elétrico precisa de energia. Então, assim, eu sou muito fã do sistema de biomassa, porque ele é muito, você consegue adaptar ele para cada necessidade. E também a gente está falando só a questão energética, mas não é só isso, né? Então, da biomassa tem N outros produtos que os países já estão desenvolvendo. Eu participei de um fórum lá em Caxias esse ano, que enquanto a gente está pensando aqui na energia, os outros países já estão pensando no metanol, os outros países já estão pensando no hidrogênio verde, no biometano, que pode ser armazenado, pressurizado e transportado para atender os grandes centros. A gente tem economia de baixo carbono, agora que isso vai virar moeda, né? Então, tem várias oportunidades que a gente que está batendo na nossa porta, né? Uhum. Diversos desses projetos que você falou que você teve no fórum em Caxias também vão ser discutidos em uma feira aqui em Cascavel, que será realizada no mês que vem. A gente acompanhou o lançamento dessa feira que foi realizado lá na Areac. Vamos acompanhar, então, na reportagem? Entidades paranaenses realizaram o lançamento oficial de um evento que pretende fomentar as tecnologias do setor energético. É a Feira Paranaense de Energias Renováveis, evento que vai ocorrer do dia 26 ao dia 28 de outubro, no Centro de Convenções e Eventos de Cascavel. No oeste do Paraná nós temos uma fonte em abundância de energias renováveis, seja solar, seja eólica e também de biomassa. E nós, aproveitando esse momento, já tínhamos programado esse grande evento para o mês de outubro e temos agora a parceria de outras entidades, como o IDR Paraná, como o Sistema FAEP, o Sindicato Rural, e com outras entidades que dão apoio sempre para nossos eventos, aqui o CREA Paraná, o Confeia, a Mútua, a Caixa de Assistência, e agora com a participação do CODESC também, tanto na programação de palestra nesse dia, como nas ações futuras para fomentar essas energias renováveis aqui na nossa região. O CODESC ele tem como responsabilidade pensar em Cascavel 2050.
E não tem como não pensar em Cascavel em 2050 sem falar em energias renováveis. Nós precisamos ter um mundo mais sustentável. Tá de parabéns, Ariac, tá de parabéns, município de Cascavel e todas as entidades promovedoras em debater, em trazer essa feira aqui para a nossa cidade, onde a gente vai poder avançar mais através de investimentos, através de alternativas, da gente ter um custo de produção ainda menor. A gente vê o Gelson Ecker, vice-presidente do CODESC, falando sobre uma Cascavel de 2050. Essas ações também têm um foco, né, na sustentabilidade, geração de uma energia limpa. É algo que o IDR e você, professor Helder, enquanto professor de uma instituição de ensino, também sempre debatem, né, com os técnicos do IDR, os alunos. São medidas que a gente precisa estar atento a partir de agora, né? Com certeza. Quando a gente faz assim, uma prospecção para o futuro, então a tecnologia ela precisa ser ponderada, ela precisa ser analisada, e aquilo que há, vamos dizer assim, a gente chama de o estado da arte sobre uma determinada área do conhecimento, ou uma fonte, um processo de geração de energia, ela tem que estar na pauta. Até é interessante que você trouxe, que isso nos leva a entender como que a gente precisa atualizar também, às vezes, a ideia dos futuros engenheiros que venham trabalhar com essa tecnologia, né, e poder ser realmente instrumentos de desenvolvimento e implantação focados e alinhados com essas ideias, né, do processo, principalmente a questão dessas energias renováveis, a exemplo, lógico, da fotovoltaico, e também acredito num futuro não muito distante das eólicas também implantadas aí em algum momento na região, né? Basicamente, eu vejo dessa forma. E Cascavel, mais uma vez, sendo assim, uma precursora da região, né, mostrando a que veio, e para colocar essa tecnologia e também trabalhar nessa questão do... como é que eu vou dizer assim? O termo seria o seguinte: colocar essas informações e trabalhando a cultura, para que nós possamos também ir absorvendo isso e futuramente, quando as pessoas estiverem falando, não seja mais nada desconhecido, pelo contrário, todos possamos discutir enquanto sociedade, todos podemos vir a implantar isso aí sem sustos, né? Essa que é a ideia. Eu acho que a cultura que o professor fala é a cultura que nos outros países já é mais desenvolvida, que é a cultura da geração própria de energia. Exatamente. Aqui a gente não se preocupa muito com isso, porque a gente tem o sistema hidroelétrico, vamos dizer assim, funcional, mas que nos outros países é uma preocupação dos produtores, né? Então, assim, a gente também quer que isso seja uma preocupação do nosso produtor. O produtor, ele tem que se preocupar que os processos deles lá na propriedade são processos consumidores de energia, e que a energia, ela é uma commodity e ela tende a ficar mais cara. Se a gente comparar aí o ganho que teve, o valor da energia nos últimos 10 anos, ele é superior ao INPC, praticamente o dobro. Então a gente tem que se preocupar com isso, né? Então o produtor, ele tem que se preocupar com o negócio dele, sabendo que ele tem que ser competitivo. Como que ele vai ser competitivo? Gerando a sua própria energia. Muito bem. E a gente vai continuar acompanhando as ações, então, desenvolvidas por todas as entidades que fazem parte aí da organização da feira, e vamos acompanhar a feira também, né? Dia 26 a 28 de outubro acontece a Feira Paranaense das Energias Renováveis. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje. Estão convidados para retornar quando quiserem. Obrigado. Obrigado. E agora a gente confere como ficam as condições do tempo para os próximos dias. A formação de uma frente fria no sul do país trouxe áreas de instabilidade no Paraná. A indicação do CIMEPAR é de que a variação prevaleça entre o noroeste, oeste, sudoeste e centro-sul paranaense, provocando chuvas isoladas e de curta duração entre o período da tarde e da noite. Em Cascavel, a chuva deve continuar no decorrer da semana. O maior volume esperado será na segunda, com 34 milímetros. O tempo deve firmar somente na quinta-feira. As temperaturas nos próximos dias variam dos 12 aos 24 graus. Na cidade de Ramilândia, o domingo será parcialmente nublado, com pancadas de chuva durante o dia. Na semana, o tempo fica instável. Na segunda-feira, o volume de chuva esperado é de 46 milímetros, mas na terça, o tempo fica firme. Já na quarta-feira, são esperadas pancadas de chuva e o tempo volta a abrir na quinta-feira.
As temperaturas variam dos 12 aos 25 graus. Já na região de Nova Santa Rosa, a previsão para este domingo é de céu claro, com máxima na casa dos 27 graus. A segunda-feira deve começar com chuva, que segue até a quarta-feira. A partir de quinta, o tempo fica firme com poucas nuvens. A mínima para a semana é de 14 graus e a máxima pode chegar aos 26 graus. Depois do intervalo, vamos falar sobre os benefícios proporcionados pelo mix de plantas de cobertura para um bom desempenho da lavoura. E tem Festa do Porco no Rolete. Hospital Veterinário FAG, para todos os bichos, todos os horários. Tigres, leões, cavalos, gatinhos ou dogs, pássaros, jacarés, ratinhos ou cobras. O HVet FAG é o maior hospital veterinário do Paraná, o único a oferecer atendimento 24 horas para qualquer animal, independente da complexidade. Conheça nosso Clube do Mascote, vantagens exclusivas para pets e animais exóticos. Se você ama, nós cuidamos. Hospital Veterinário Centro FAG, Cascavel, ligue pra gente, 4533213772. Somos o espaço, o futuro e as possibilidades. Somos saúde, ciência, carinho e amor. Propósito, emoção e caráter. Somos agro, meio ambiente e inovação. Empreendedores. Somos a novidade e o pensamento. Somos estrutura. Educação, trabalho e conquistas. Ambiciosos. Somos dedicados e sonhadores. Somos o Centro Universitário FAG. Vestibular 22 de outubro. Cascavel e Toledo. Inscrições pelo site fag.edu.br/vestibular. Juntos realizamos. Já mostramos aqui algumas técnicas que podem potencializar o desempenho da lavoura por meio do cultivo de plantas de cobertura. Hoje você confere uma reportagem feita durante o Show Rural de Inverno sobre como um mix de plantas favorece a saúde do solo e das próximas culturas. As plantas de cobertura são fundamentais para ter uma produtividade e boa fertilidade na lavoura. Sobre o assunto, nós vamos conversar com o Dalla Corte, que fala sobre isso com a gente, da Raik Sementes. Obrigada pela participação aqui no Agrofag. Para a gente começar, as plantas de cobertura são fundamentais, mas também tem o mix, né, dessas plantas. Conta um pouco para a gente sobre o que vocês trouxeram aqui hoje para o Show Rural. Então, as plantas de cobertura é uma técnica já bem antiga, né, desde que iniciou o plantio direto há 50 anos, né? E a gente veio ao longo do tempo percebendo que essa tecnologia ela foi se perdendo ao longo do tempo pelos produtores. E os produtores começaram a entender que a agricultura poderia ser feita mais com produtos químicos e não utilizando tanto os recursos da natureza. Então, em 2016, a gente criou uma empresa que pudesse ter um estudo mais aprofundado sobre os benefícios das plantas de coberturas, primeiro isoladamente, para a gente entender cada benefício que cada planta pode trazer para o sistema. E após isso a gente começou a combinar então essas plantas de cobertura para que a gente pudesse ter uma sinergia desses benefícios. E ao mesmo tempo que o produtor está fazendo uma fase, um ano de planta de cobertura, ele já leva vários sistemas radiculares para o sistema, com benefícios diferentes, de ciclagem de nutrientes, de aumento de biologia de solo, de descompactação de solo, aumento de infiltração de água. Então as plantas de cobertura são fundamentais para que a gente possa, ao longo do tempo, ter um solo mais resiliente, estável e produtivo. E aqui, quais são as combinações que vocês trouxeram? A gente sabe que o nabo é uma boa opção, né, de planta de cobertura, mas ele funciona muito bem com outras culturas também. Conta um pouco pra gente. Então, nós trabalhamos hoje com 12 produtos diferentes. Cada mix de plantas ele traz benefícios diferentes e ele também é utilizado em épocas diferentes nos vazios dos produtores. Então a gente sempre costuma falar que nós não queremos que o agricultor tire as plantas
atividade econômica dele da lavoura, mas que ele aproveite os vazios que ele tem, num pré-trigo, num vazio outonal, ou num vazio invernal, que ele não vai plantar nada, que ele plante uma planta de cobertura que possa fazer esse trabalho de ciclagem de nutrientes, como eu falei antes, e outros benefícios mais que traz, principalmente para biota de solo, para a saúde de solo. Então cada planta ele tem uma função. Vou dar um exemplo do nabo, já que você citou. O nabo pivotante é uma planta que tem uma capacidade incrível de ciclar enxofre em profundidade, potássio, nitrogênio que já foi lixiviado para camadas profundas, e também é uma planta descompactadora de solo. Então dentro do mix ele tem essa função. Eu combino ele com outras plantas, como é o exemplo desse mix aqui, que é o RX520, que tem ervilha forageira, que tem uma capacidade absurda de fixar nitrogênio do ar, através dos seus rizóbios. E então eu consigo trazer uma ciclagem de nutrientes mais ampliada, eu consigo trabalhar em camadas diferentes de profundidade de solo. A ervilha, por exemplo, por ser leguminosa, ela é uma planta de hábito, de raízes mais superficiais. Aí eu combino com o nabo, combino com o centeio, que tem capacidade de explorar camadas de solo mais profundas, melhorando então essa estruturação de solo em profundidade, melhorando dessa forma então o perfil de solo também do ambiente do produtor. E a questão da produtividade, o uso desse mix de coberturas, ao invés de só um tipo de cobertura, vai interferir na produtividade? Então é que a produtividade é um negócio muito amplo, né? A gente fala muito para o produtor que a base para uma alta produtividade são três coisas, que é a parte física, a parte química e a parte biológica. O mix trabalha atuando nos três pilares da produtividade. Na parte química, ciclando nutrientes, que eu já comentei, em profundidade, nutrientes que já estavam lixiviados. E essa biomassa aqui, gente, é puro nutrientes. Tá? Na parte biológica, ela aumenta demais a macrofauna, a microfauna. É uma bomba biológica. Por quê? Porque cada raiz dessas plantas diferentes, 4, 5, 6 plantas, produzem alimento, que a gente chama de exudato, para alimentar grupos de micro-organismos diferentes. Ou seja, então aqui dentro desse mix tem mais grupos de micro-organismos, que depois lá na frente vão atuar como solubilizadores de nutrientes e também vão atuar na defesa da sanidade da planta de soja, de milho ou de feijão. E na parte física, o mix trabalha na estruturação do solo, na maior infiltração de água, aumento de matéria orgânica, agregação das argilas, mas principalmente maior retenção de água no ambiente. Quando eu tenho maior infiltração de água, eu tenho maior retenção de água, eu tenho um solo mais resiliente. Então a produtividade ela vem disso tudo. Não é que o mix vai resolver todos os problemas do produtor, ele é uma ferramenta que o agricultor deveria utilizar quando ele pensa em ter um solo estruturado, resiliente, solos mais produtivos, estáveis, e que ele consiga fazer uma agricultura ao longo do tempo que seja focada em produtividade, cuidando do solo, e não somente em produtos focados em variedades, em química, e que ele consiga pensar no ambiente como um todo. Afinal de contas, a agricultura é um sistema, não é só uma coisa que funciona, nem só outra. Tudo junto a gente consegue, todo esse sistema funcionando, é que a gente consegue aumentar a produtividade. É uma ferramenta que o produtor pode recorrer aí para fazer a melhora na lavoura, né? Você tinha comentado sobre a biomassa, a cobertura, a palhada que fica desse mix de coberturas aqui também é muito bom para fazer essa sucessão de culturas. Vai ser uma palhada mais densa, vai também melhorar a próxima cultura, né? Então é a palhada, além de todo o benefício que ela traz de aumento de fertilidade, de ciclagem de nutrientes, aumento de matéria orgânica, possível aumento de matéria orgânica, né? Ela atua em uma coisa muito importante no ambiente, que a maioria das plantas daninhas invasoras, essas plantas de difícil controle, elas não crescem aonde tem cobertura. Além de elas serem alelopáticas, elas conseguem, através do sombreamento, não se desenvolver buva, por exemplo, que é um problema seríssimo aqui no oeste do Paraná. Né? Então o produtor que tem o solo coberto dificilmente vai ter que fazer manejo de buva, que hoje está custando caríssimo o produtor. Então vai fazer uma agricultura um pouco mais econômica, né? Tá certo, muito obrigada pela sua participação aqui no Agrofag, uma aula aqui pra gente sobre mix de coberturas, né? E claro que esse foi mais um dos temas apresentados aqui no Show Rural de Inverno 2022. A importância então da agricultura regenerativa e estruturação do solo com saúde, né, prof?
Muito importante. Se a gente olhar assim, voltar atrás, né, a gente vê que com a aplicação dos agrotóxicos, né, ou defensivos agrícolas, nós estamos deixando o solo um pouco de lado, né, deixamos a microbiologia de lado, né, e é importantíssimo você trabalhar com esse mix para você poder reativar essa microbiologia, para esses micro-organismos voltar a ativar e equilibrar esse solo. E essa reportagem é sensacional, ele diz tudo aí. Acompanhe agora a cotação da proteína animal no agromercado. A arroba do boi gordo continua com variação de R$ 290. O quilo do suíno fechou a semana com R$ 6,87 e o frango é negociado a R$ 4,82 o quilo. E agora a gente vai falar de um evento que é tradição aqui no oeste do Paraná, é a Festa do Porco no Rolete de Toledo. Temos algumas imagens. A festa começou hoje desde as 7 horas da manhã lá no Clube Caça e Pesca de Toledo, que fica às margens do Rio São Francisco. A festa é tradicional, reúne por cerca de 30 mil pessoas a cada edição. O professor já participou dessa festa tradicional? Já participei, uma delícia, muito bom. Um prato típico, olha só essas imagens, né? O porco dura aí 8 horas sendo preparado para fazer essa pururuca deliciosa, ele é recheado. Muito delicioso, uma farofa espetacular. Sensacional, né, prof? Então, todo mundo que estiver pela região e quiser participar desse evento, é super tradicional e tem aí diversas atrações. Além do almoço delicioso com o porco, né? As pessoas podem conferir os estandes, também são mais de 150 estandes. Tem também o concurso da melhor equipe assadora. Então, uma banca de jurados avalia e ganha a premiação. A equipe que preparar melhor aí o porco no rolete, né? Professor Celso, a gente tem algumas informações também. O almoço, para quem quiser ir almoçar lá hoje no Clube Caça e Pesca, R$ 70 por pessoa, a entrada inteira e R$ 35 a meia entrada. Um preço bem atrativo, né? Pelo que oferece, muito Isso atrativo. Mesmo. É uma tradição e a festa vai até às 9 horas da noite, então, para quem estiver aqui pela região, vale a pena conferir, né? É gastronomia total. Isso aí. E agora a gente vai continuar vendo alguns cursos, indicações de cursos e eventos para os próximos dias. Curso rápido, programa de autocontrole nas agroindústrias de produtos de origem animal voltadas à comercialização nacional, pelo Núcleo de Aperfeiçoamento Profissional do Centro FAG. Para quem quiser já fazer a inscrição, cair direto no site, tem um QR Code na tela, aqui no canto inferior direito, e também podem entrar pelo contato 453321-3755. E agora a gente fala sobre o curso rápido Crédito Rural, Projetos Agropecuários, também realizado pelo Núcleo de Aperfeiçoamento Profissional do Centro FAG. Tem QR Code para quem já quiser fazer a sua inscrição. O curso vai ser realizado no dia 1º e no dia 8 de outubro, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, aqui no Centro FAG. Para quem quiser saber mais informações, tem o contato 453321-3755. Já esse é um evento que também é tradicional, falamos agora há pouco da festa do porco no rolete, já essa é a festa da tilápia de Nova Aurora. São 55 anos da cidade também que serão comemorados do dia 21 ao dia 25 de setembro, lá no Centro Poliesportivo. Para quem quiser saber toda a programação completa, que inclui shows, almoço com tilápia no salão paroquial e também parque infantil, pode entrar no site da Prefeitura de Nova Aurora e saber toda a programação. Então, do dia 21 ao dia 25. Agora a gente vai para as fotos das redes sociais. Falamos um pouquinho de amora no programa de hoje. A Isa apresentou um pouco dessa fruta que está em crescimento no país, né? Saborosa. Muito saborosa. Dá uma geleia sensacional. Geleia, suco. A amora está com tudo nessa época, né, professor? A Débora registrou essa foto, a nossa repórter lá em Medianeira, em uma das pautas que a gente foi fazer lá e aproveitou para comer uma amorinha. Esse é um tomate que também a gente recebeu essa foto, foi de indicação de um produtor rural de Medianeira. A gente até conversou com a professora Ellen, que está sempre nos auxiliando aqui no programa. É um tomate híbrido mesmo e ele tem esse formato diferenciado. Poxa vida, eu achava que era uma outra fruta. Parece uma pitanga até, pitanga, né? Exatamente. É um tomate. Essa é uma foto que a gente registrou em uma das nossas reportagens também. José Ziterel, que está participando sempre com a gente do programa. Um abraço para toda a família Ziterel. E é com essa foto que a gente encerra o Agrofag dessa semana. Professor Celso, te vejo no domingo que vem. Ótima semana para o senhor. Até o próximo domingo. Ótima semana a todos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.